Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do 8º ano, e você está na Semana do Conhecimento. Essa semana a gente já aprendeu muita coisa legal e hoje não vai ser diferente. Só não se esqueça, você que está assistindo a aula pelo YouTube ou utilizando a plataforma Google Classroom, de você ir na aula, ir na atividade, responder bem respondido a atividade, enviar essa atividade obrigatória e assim garantir a sua presença, ok? Essa semana tá boa e vai continuar, hein? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil Imperial, especialmente quanto à educação. E o que acontece? Nós temos como objetivos, olha só, reconhecer o movimento abolicionista presente na cidade de Paranaguá. Então, olha só, hein? Falamos lá na primeira aula da Semana do Conhecimento, a gente falou sobre a fundação de Paranaguá, sobre o porto, o quão importante esse porto foi e é até hoje. E depois nós falamos sobre o trabalho, né? Sobre o Colégio Jesuíta, a Fonte da Cambô, sobre alguns elementos de trabalho feito por escravizados, escravizadas, perdão. E agora nós vamos falar sobre também a questão da educação em Paranaguá no período imperial. Veja que fizemos a transição do colonial para o imperial, ok? E compreender a educação já no século XIX, período imperial, como agente transformador, ou seja, a educação ela muda. A educação ela tem esse poder magnífico de fazer as pessoas melhorarem, saírem de uma condição de vida muitas vezes complicada por uma condição de vida melhor. Vamos falar sobre isso. E como nós já mencionamos, nós já falamos o que acontece nas aulas anteriores, mencionamos sobre o Colégio Jesuíta de Paranaguá, assistimos um vídeo. Também nós falamos sobre os castigos, lembra lá do Pelourinho? Os castigos públicos, aquela ideia de colocar o medo para que o escravizado ou a escravizada não desobedecesse. E nós vamos refletir agora mais sobre o tema principal dessa aula, que é o quê? Que é a educação, né? A nossa aula Brasil Imperial e a educação, nós vamos focar nela. Mas vamos pensar em educação hoje? Leia aqui comigo. Artigo da Constituição Brasileira de 1988, ou seja, a nossa atual Constituição, artigo 205, diz assim, acompanhe aqui comigo. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por isso que nós estamos abordando essa questão da educação e do trabalho. Perceba que é uma questão atual. Então, a educação tem esse objetivo, conforme a nossa Constituição, de desenvolver, aperfeiçoar para a cidadania, para o pensamento, para as escolhas e também para o trabalho, ok? Porque todos nós precisamos trabalhar, certo? E hoje, conforme a gente leu, todos, ou seja, o acesso à educação garantido para todos, né? A escola está aí para isso, entende? Mas no período do século XIX, num período específico, Brasil Imperial, uma parte da sociedade não tinha esse acesso. E a gente vai aprofundar esse assunto. Movimento abolicionista no Brasil. Então, durante o século XIX, e lembrando, o século XIX, ali, início dos anos 1800, algumas leis foram feitas no Brasil visando acabar gradativamente, lentamente com a escravidão. Ok? Nós já estudamos isso em aulas anteriores, um tempinho atrás a gente já estudou sobre isso. Então tiveram algumas leis, a gente falou da lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz, lei dos sexagenários, e aí nesse período, enquanto algumas dessas leis eram feitas, eram criadas, a gente não pode esquecer que existia um movimento de homens e mulheres afro-brasileiros e também brancos e de outras etnias que eram defensores do fim imediato da escravidão. Esses defensores eram chamados de abolicionistas. E esse movimento ele aconteceu no Brasil inteiro. É isso que esse slide está dizendo. E eles atuavam, os abolicionistas, principalmente defendendo os escravizados juridicamente, então na justiça mesmo, o escravizado estava tentando sua liberdade, ia para a justiça, tinham abolicionistas que iam lá, auxiliavam esse escravizado para conseguir sua liberdade, também levantando dinheiro para a compra de alforrias,
a carta de alforria, que era uma carta que o Senhor escrevia libertando aquele então escravizado daquela condição, e também com política, de forma política e social, por meio de leis. Então o movimento abolicionista atuou no Brasil inteiro. E, inclusive, no Paraná. Nós tivemos também uma aula anteriormente falando sobre as sociedades abolicionistas. Teve sociedade abolicionista em Curitiba, teve sociedade abolicionista em Paranaguá e em outras cidades do estado. E como nós estamos nessa semana conhecendo um pouco mais da cidade de Paranaguá, eu vou falar para vocês de um professor lá de Paranaguá, no século XIX, que fez um trabalho muito grande, um trabalho muito nobre para a educação, considerando esse período abolicionista. Vamos lá? Que foi o professor José Cleto Silva. E ele trabalhou em prol dos cativos, dos escravizados, na esfera social, na esfera política e na esfera educacional. O professor Cleto usou sua profissão para auxiliar, para ajudar escravizados. E a gente vai conhecer um pouco mais desse professor agora. A gente vai conhecer um pouquinho mais dele agora. Então, olha só. Ele foi o responsável pela abertura de uma escola destinada aos escravizados em Paranaguá. Então, olha só, num período onde a lei não autorizava o governo, não autorizava os cativos serem ensinados em turmas regulares, o professor Cleto ele vai ter esse trabalho. E o que acontece? O professor Cleto ensinou tanto os brancos, aqueles que eram brancos e ricos, quanto aqueles que eram pobres, que eram escravizados sem distinção. E ele vai então pedir para que ele pudesse abrir essa exceção, para que o governo autorizasse essa turma. Ok? Mas antes da gente aprofundar, eu quero que você conheça um pouco mais da história do professor Cleto. Assista o vídeo e nós já voltamos. Estou aqui no prédio do Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá. Prédio esse que há muito tempo, no final do século XIX e início do século XX, foi uma escola humanitária. Uma escola que lecionou para afrodescendentes e pobres. Mas antes de abordar esse assunto, eu quero voltar no tempo. Eu quero falar num período em que o Brasil era escravocrata e esse período de escravidão recebeu muita resistência no que nós chamamos de movimento abolicionista. O movimento abolicionista alcançou todas as províncias brasileiras, e inclusive a província do Paraná. Um dos ícones, um dos líderes do abolicionismo no nosso estado, antiga província, foi o professor José Cleto da Silva. E eu estou aqui com o privilégio de estar com um registro escolar desse professor. Um registro escolar que data de 1883, período no qual ainda se mantinha a escravidão no Brasil. Escravidão essa que, pela Lei Áurea, somente 5 anos depois, em 1888, foi de fato abolida. Mas vale lembrar que nesse período histórico, nesse período em que o professor Cleto fez esse registro escolar aqui, anotando os nomes de seus alunos, bem como seus desempenhos, é importante lembrar que esse mesmo professor também atuou na luta pela abolição da escravidão. Vale lembrar que esse mesmo professor Cleto, que lecionou para os alunos que estão os nomes aqui registrados, nesse período histórico de 1883, esse professor também dirigiu a Sociedade Abolicionista de Paranaguá, ou seja, esteve auxiliando para que pessoas que eram escravizadas conseguissem a sua liberdade. E a partir desse conteúdo, nós vamos aprofundar ainda mais esse movimento abolicionista, especificamente aqui, na cidade de Paranaguá. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais da história do professor Cleto? Aquele registro de 1883, um documento, uma fonte primária, do cuidado que o professor tinha com cada nome, enfim, um documento histórico precioso. E sobre a ação do professor Cleto, no que a gente pode falar sobre a questão da educação, principalmente dos cativos, dos escravizados, eu quero chamar a atenção para um ofício, ou seja, um documento oficial que esse professor enviou para o governo em 1871. Vamos ler aqui as palavras do professor Cleto para que pudesse, então, lecionar para os cativos? Vamos lá?
Desejando eu, servindo-me do que disponho com uma tão fraca inteligência, suprido apenas pela boa vontade, fazer com que seja a instrução primária pela partilha de todos nesta cidade, e contando nesse empenho com o valioso auxílio de vossa senhoria, como digno chefe de um dos mais importantes ramos do serviço público. Tenho a distinta honra de pedir a vossa senhoria que se digne de conceder-me licença para abrir eu uma escola noturna. Continuando, na mesma casa em que funciona a diurna, sob minha direção, na qual possam receber os rudimentos da instrução aqueles de nossos irmãos que, infelizmente, trazem na fronte o aviltante selo da escravidão e cujos senhores nisso consentirão. Então, aqui o documento de 10 de agosto de 1878, enviado, ao diretor-geral da Instrução Pública. Vale lembrar, como já foi dito, que naquele período histórico as leis não autorizavam o ensino aos cativos, aos escravizados. Mas vale reforçar também que por conta do movimento abolicionista, a sociedade estava pensando diferente, começando a pensar diferente. O professor Cleto, que não fazia nenhum tipo de discriminação, envia esse documento e ele leciona para os alunos que eram então escravizados. Gente, um quiz agora, vamos lá? Sobre o professor José Cleto da Silva, é correto afirmar que A. Dedicou-se exclusivamente ao ensino das elites de Paranaguá. B. Ensinou cativos e libertos de diferentes grupos sociais. C. Seu foco principal de ensino era catequizar o aluno. E D. Entendia que a escravidão era um mal necessário, mas que todos deveriam saber ler e escrever. Somente uma está correta e nós já voltamos.
E a resposta certa é B. Ensinou cativos e libertos de diferentes grupos sociais. Vamos lá? Além desse trabalho na área da educação como professor, o professor Cleto também, na esfera social e cultural, ele foi editor do jornal Livre Paraná, que o próprio nome diz, já sugere isso, né, de liberdade, defendendo ali o fim da escravidão, e o Clube Literário, onde se discutiam, se abordavam essa questão de como acabar com a escravidão no Brasil. Além do jornal, além do Clube Literário, quero destacar a atenção para a Sociedade Redentora de Paranaguá, paranaguense, de 1883, na qual o professor Cleto esteve na diretoria. E olha que interessante, essa sociedade, ela era parceira, junto com outra sociedade abolicionista, a Sociedade Ultimátum de Curitiba, que enviava alguns cativos, alguns escravizados, para que eles pudessem ser libertos. De que maneira? Entrando em navios no porto de Paranaguá, que nós já conhecemos lá atrás, e fossem para territórios onde não tinha escravidão, como, por exemplo, o Uruguai. Era um território que não havia escravidão, que a escravidão não existia, então, portanto, eles iam para lá começar uma nova vida em liberdade, ok? E o que vai acontecer? Século XIX, Brasil Imperial, em 1888, com a Lei Áurea, oficialmente falando, foi extinta a escravidão no Brasil. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa que nós já estudamos em aula anterior, que apesar dessa liberdade, o que vai acontecer? O governo não pensou em estratégias para integrar os recém-libertos, os afro-brasileiros recém-libertos. E por isso, ainda teve o quê? Teve aquela liberdade, mas não de fato uma cidadania. Veja que a Constituição brasileira atual, que nós lemos no começo da aula, um trechinho, um artigo, falou sobre cidadania. E isso, de fato, não aconteceu pós-libertação dos escravizados, lá em 1888. Por isso, cabe a gente observar aqui da importância da educação. Por quê? O governo não teve essa iniciativa naquela época, mas o professor Cleto, que se preocupava com o ensino, e outros educadores preocuparam-se. Tanto é que depois da abolição, a gente pode dizer que teve algumas estratégias para a educação, como entre elas a Escola Humanitária de Paranaguá, em fins do século XIX e início do XX. Essa escola humanitária, o foco dela era principalmente aqueles alunos, aqueles estudantes pobres e afro-brasileiros. E vários daqueles estudantes eram descendentes, filhos, netos, bisnetos dos então escravizados. Conseguiram fazer a relação? Conseguiram perceber? Essa escola então vai dar educação, vai melhorar a vida das pessoas que eram descendentes dos escravizados. O que vai acontecer? Essa escola humanitária, a gente vai ter uma foto dela aqui, certo? Em meados do século XX, se você observar aqui nessa imagem, nessa foto, nesse prédio, um prédio bonito, né, chama atenção, você vai perceber que algumas crianças estão descalças. Se você aproximar bem, percebe que elas estão descalças, que dá essa ideia mesmo de crianças que não tinham muitas condições. Mas nós vamos conhecer mais dessa escola. A gente vai conhecer um pouco mais de informação sobre essa escola agora. Assista o vídeo aí. Estamos aqui no prédio em que hoje é o Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá. Porém, antes desse prédio ter essa finalidade de preservação e estudo histórico e geográfico, onde eu estou falando aqui, que vocês conseguem observar, foi uma escola, na época chamada uma escola humanitária. E o que nós podemos falar sobre esse conteúdo? Como nós já vimos estudando, como nós já abordamos aqui nessa aula, o que acontece? Acontece que o professor Cleto, ele abriu uma turma onde ele lecionou para cativos, para escravizados. E o que vai acontecer? O professor Cleto, como ícone abolicionista,
ele incentivou esse estudo. Ainda no século XIX, depois da abolição, esse prédio, a escola humanitária na época, que iniciou-se no final do século XIX e durou até meados do século XX, atendeu descendentes de escravizados. Aqui, onde nós estamos falando com vocês, frequentaram aqueles alunos que eram pobres, que não tinham condição de pagar um estudo, e também afrodescendentes, descendentes esses dos, então, até 1888, escravizados. Assim, a gente traz uma reflexão de que a luta pelo abolicionismo não acabou depois da abolição da escravidão no Brasil. Ela continuou e num processo de resistência, só que agora levando conhecimento, levando educação para os descendentes afro-brasileiros. Então, fica mais uma vez a nossa reflexão, que depois do abolicionismo, depois da Lei Áurea, ainda foi necessário e até hoje podemos dizer ser muito necessário o incentivo da educação e da cultura para todos, independentemente da sua etnia ou da sua condição social. Assim, nós podemos fechar esse conteúdo falando do que o professor Cleto, que tanto contribuiu para o ensino dos cativos, inclusive a rua que está próxima desse prédio chama-se Rua Professor Cleto. Esse professor que tanto contribuiu ainda no período da escravidão, deixou também um legado, de maneira que Paranaguá teve essa escola humanitária. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha conhecido um pouco mais da história da escola humanitária. Lembrando que hoje funciona no antigo prédio da escola humanitária, prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Vamos em frente? Nossa proposta investigativa, que você já está familiarizado, você já conhece. Vamos lá? A cápsula do tempo, o seu registro histórico, olha só, sobre a educação em tempos de pandemia. Nós falamos sobre já o Colégio Jesuíta, sobre hoje o professor Cleto, sobre a escola humanitária, e o objetivo qual é? Que você registre as suas impressões sobre a escola nesse tempo remoto, diferente de isolamento social. Feito isso, você vai registrar, você pode usar as anotações do seu caderno e você vai na aula, lá no Google Meet, lá com o seu professor, você vai fazer o quê? Você vai expor o que você pensa, ele vai registrar, vai ser gravado isso. Depois, então, o que vai acontecer? Você participa das aulas, você faz o seu registro, fala do seu registro, expõe, usa o seu caderno como base para você poder ter anotação. Depois, então, durante o Google Meet, você faz o seu comentário, escuta seus colegas, troca ideias e participa. Depois que eu fiz isso, como que eu vou divulgar esse resultado? Então, depois de toda essa reflexão, você vai fazer o seguinte, olha, você vai tirar uma foto ou um print da tela do dia do Google Meet, do dia dessa interação com o seu professor, com seus colegas também, dessa cápsula do tempo virtual. E você que tem rede social, pode enviar pelo Face, pelo Insta, coloca a imagem, o print, não esquece das hashtags Semana do Conhecimento e hashtag Aula Paraná História. Professor, eu não tenho rede social, como é que eu faço? Tira o print, tira a foto, a mesma coisa, mas envia para o seguinte e-mail, semana do conhecimento, ced, com 2 es, @escola.pr.gov.br, ok? Então, aguardo a sua atividade, aguardo a sua imagem. E o que nós aprendemos hoje? Sobre que o Paraná teve sim um movimento abolicionista em várias cidades. Falamos de Paranaguá, em especial o professor José Cleto da Silva, que lecionou durante a escravidão para os cativos, escravizados. Certo, gente? Assim nós apresentamos nossas referências e chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado por ter participado dessa semana do conhecimento. Foi muito bom. Valeu, gente!